Então, no nosso último encontro, nós iniciamos essa nossa nova série, pensando no ser humano à luz das Escrituras, por isso a ideia de antropologia bíblica. Vimos que existem outras propostas de antropologia e outras perspectivas a respeito do que é o ser humano, né? Pensando do ponto de vista meramente biológico, vão dar algumas definições do que a gente é. Pensando apenas do ponto de vista psicológico, vão dar outras definições a respeito do que a gente é. Tem algumas frases que ficaram conhecidas ao longo da história, dizendo que o ser humano é um animal político. Essa é uma das definições de antropologia, né? Que é o ser humano? Um animal político, alguém que se organiza em comunidade e exerce relações de troca e de submissão e autoridade, né? Então essa é uma definição a respeito do que é o ser humano, a partir de uma ótica não bíblica, né? Outros vão dizer que o ser humano é um animal racional. É uma outra forma de ver o ser humano, né? Então, a partir do ponto de partida, é que nós vamos definir o que é o ser humano. E a partir deste entendimento de que é o ser humano, vem declinações lógicas do seu valor, do seu propósito, da sua autoridade sobre alguma coisa ou não, do seu valor diante do resto das coisas que existem nesse mundo. Então, a partir dessa perspectiva, toda a vida é estabelecida. E esse conceito do que é o ser humano, todo mundo tem uma ideia do que é o ser humano, seja ela colocada expressa ou não, né? Seja ela racionalizada ou não. Todos nós temos uma visão a respeito do que é o ser humano. Sejamos cristãos ou não, pensamos no ser humano a partir de uma realidade, e essa realidade vai moldar as nossas ações. Por isso que é importante nós pensarmos o que a Bíblia diz a respeito do ser humano, para que a partir daí a ética, as ações, o valor, o propósito, todas as demais coisas vão se encaixando dentro dessa declinação lógica, né? Então, no que diz respeito aos aspectos constitucionais, nós pensamos na última semana que o ser humano é ao mesmo tempo material e imaterial. Então, tem essa parte que ela é visível, é palpável, é biológica, ela é sujeita ao tempo, ela é sujeita ao mundo físico, ela interage com o mundo físico. E, ao mesmo tempo, nós temos essa parte que não é material, ou que é imaterial. A nossa consciência, a nossa mente, emoções, vontades, a racionalidade, essa capacidade espiritual e transcendental de se relacionar com Deus, de ouvir a Deus, de falar com Deus. Então, o ser humano é essa figura complexa, que não existem outros paralelos em toda a criação de Deus. Nós, e somente nós, somos este tipo de criatura, que ao mesmo tempo é a expressão do pó da terra, ou seja, elementos criados por Deus, e ao mesmo tempo o sopro divino, participando da própria natureza de Deus, tendo espírito e se relacionando com Deus a partir do espírito. Então, pensamos nessa situação do ser humano como um ser que é biológico e espiritual ao mesmo tempo, por isso um ser integral. Embora a gente consiga explicar algumas partes ou definir essas partes, não quer dizer que elas sejam separáveis ou separadas. É por isso que a morte, desde a queda, é algo tão esquisito, que é a separação do homem de si mesmo. Não é simplesmente um corte, é a nossa identidade sendo fracionada pela ruptura da morte. Tamanha violência que o pecado trouxe à humanidade. Essa ruptura que é primeiramente com Deus, então o ser humano que foi criado à imagem de Deus, numa relação plena com Deus, por causa do pecado tem essa ruptura. É uma ruptura também uns com os outros, a gente vai falar sobre isso em momento adequado. Então, embora fomos criados para vivermos como essa humanidade unida, né, principalmente no que diz respeito à unidade do casamento, como é o caso de Adão e Eva, osso do mesmo osso, carne da mesma carne, o pecado faz também essa ruptura social, faz essa ruptura também biológica. Então, o nosso corpo, um dia, se Jesus não voltar antes, vai experimentar essa ruptura com a gente mesmo. O nosso corpo e a nossa parte imaterial vão experimentar essa ruptura. E a parte imaterial volta para Deus e o corpo vai para a terra, onde aguarda a ressurreição, quando a parte imaterial se une novamente com a parte material. E isso é papo para os nossos próximos encontros. Mas só para entender que nós somos essa coisa só, no que diz respeito a essa característica, vamos dizer, ontológica, que a gente foi feito para ser, que a gente é. E uma vez que a gente entende o que nós somos nesse sentido constitucional, a gente trouxe até uma frase para tentar sumarizar tudo isso, né? Que o ser humano, então, deixa eu pegar aqui o meu apontador.
O ser humano, então, é uma criatura, ou seja, nós não somos um acidente cósmico, nós não aparecemos do nada, nós não somos seres autônomos, nós somos seres criados. Existe um criador e a partir deste criador existe a sua criação e nós somos fruto dessa criação. Então nós somos uma criatura. Mas diferente de todo o resto da criação, nós somos feitos à imagem de Deus. Somos criaturas à imagem de Deus. E isso fala de representatividade, isso fala de características que só nós temos, daquelas características ou dos aspectos que Deus compartilha conosco, a criatividade, o senso de reconhecer o bom e o mal, o belo e o não belo, as nossas capacidades morais, capacidades de julgar o que podemos ou não podemos fazer. Então, todas essas coisas decorrem da imagem de Deus em nós. Somos seres pensantes, conscientes e autoconscientes, com capacidade de ordenar coisas, julgar coisas, coordenar coisas. Tudo isso fonte ou a partir da própria fonte que é Deus. Deus imprime, então, essas características em nós e de uma forma ainda mais especial, como sendo seus representantes. Dizer que nós somos a imagem de Deus significa dizer que nós representamos a Deus nesse mundo. É bom lembrar que Deus nos cria acima do resto da criação, então nós estamos numa posição de dominar, posição de domínio, mas ele nos cria abaixo dele mesmo. Não daria para criar igual a Deus, né? Porque Deus é incriável. Se Deus pudesse criar alguém igual a ele, ele não seria Deus, né? Então Deus é incriável, mas ele criou alguém abaixo dele. Então nós estamos nesse ponto da existência, acima do resto da criação e abaixo de Deus. Somos esses seres esquisitos, né? Estamos nessa categoria de seres esquisitos. E por estarmos nesse meio, nós nos relacionamos com ambos. Nos relacionamos com Deus e com o mundo espiritual e nos relacionamos com o mundo material. E Deus nos cria à sua imagem para sermos essa ponte entre a ação de Deus no mundo criado. Deus age nesse mundo através dos seus filhos. Neste ponto da história, através do seu povo, através da igreja. A princípio, Deus criou o ser humano para que agisse por meio do ser humano de uma maneira integral, né? Mas, devido à queda, essa manifestação é mais clara na igreja. Isso significa dizer que quem não nasceu de novo não está exercendo esse domínio? Não, de forma nenhuma. Quem não nasceu de novo também exerce esse domínio. Também tem características da imagem de Deus. A imagem de Deus não está apenas naqueles que foram nascidos de novo. A imagem de Deus está em todo ser humano. Todo ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Mas a imagem e a semelhança de Deus com o toque do pecado. Ou seja, a imagem e a semelhança de Adão. Então todo ser humano tem ao mesmo tempo a imagem de Deus e ao mesmo tempo o toque da queda. De forma que não existe um ser humano na face da Terra que de alguma forma não expresse a imagem de Deus, e não existe um ser humano na face da Terra que de alguma forma não expresse o toque do pecado. Mesmo os homens e mulheres mais santos expressam o pecado. Mesmo os homens e mulheres mais perversos, de alguma forma, expressam a imagem de Deus. A capacidade de criar, a capacidade de amar, a capacidade de julgar, o próprio ato de existir. Por isso nós cremos que todo ser humano tem dignidade inata. Ele nasce com dignidade. Ele não precisa fazer algo. Ele já nasce com dignidade porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a base, inclusive, pela qual os cristãos são completamente contra o aborto. Porque nós cremos que o ser humano é digno desde a sua concepção. Desde o momento em que o óvulo é fecundado e ali há um ser humano em potencial, ali já há a dignidade esperada de toda a humanidade para com aquele indivíduo. Porque todo ser humano é igualmente a imagem e a semelhança de Deus, mas também tocado pelo pecado. Então aqui essas três definições, só para a gente retomar, né? Ficamos uma semana aí com espaço. Então nós somos criados, somos criaturas, feitos à imagem de Deus e nessa posição de domínio. Domínio nesse sentido de gerência, né? De regência, de cuidado, de administração, de expansão. Então nós estamos nessa, vamos falar um pouco mais com calma sobre
essa ideia de domínio também. Então isso aqui fala a respeito das nossas questões constitucionais, e aqui nós estamos falando já de um aspecto mais funcional. Na teologia a gente fala que a imagem de Deus no ser humano, ela é tanto estática quanto dinâmica. Estática no sentido de que nós expressamos, pelo fato de sermos, de existirmos, já somos a própria imagem de Deus em expressão. E quando agimos, também somos essa manifestação da imagem de Deus. Ao agir, estamos manifestando a imagem de Deus. Ou o toque do pecado em nós. Então, ao agirmos de maneira justa, estamos expressando a imagem de Deus, que Deus nos criou para sermos como Ele, julgarmos como Ele, agirmos como Ele, falar como Ele. Tudo que fazemos deveria ser a própria expressão de quem Deus é. Por isso somos a sua imagem. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo, as coisas ficaram um pouco mais complicadas do que a gente consegue às vezes pensar. Hoje nós vamos pensar de uma maneira um pouco mais prática sobre essa questão mais funcional do ser humano de maneira dinâmica, na atuação do ser humano. Nestes termos aqui, que na teologia têm sido conhecidos como os mandatos criacionais. Mandatos, tá? Essa palavra mandato, você não vai encontrar ela na Bíblia. Como você não vai encontrar muitas palavras que a gente usa na teologia na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia, por exemplo. Mas os conceitos estão todos ali. Estas palavras, elas servem para a gente tentar, de alguma forma, condensar um grande conjunto de entendimentos. Tá? Então, a gente olha para a Escritura e a gente vê esses mandatos criacionais. Embora a gente não veja essa expressão em lugar algum, mandato criacional. Mas nós vamos tentando, de alguma forma, organizar as ideias numa categoria teológica. Aí fica mais fácil de entendermos isso de uma maneira prática. Tá? Então, ela fala dessa dimensão, ou dessas dimensões humanas na criação. Essas áreas humanas nas quais nós transitamos dentro da criação. E esses mandatos, então, eles falam muito sobre a nossa vocação. A vocação original do ser humano criado à imagem de Deus. Essa palavra aqui, mandato, ela vem do latim. Mandatum. A junção de duas palavras. A palavra manus, mãos, né? E dare, que é dar. Então, mandato é dar nas mãos. É receber algo nas suas mãos. É a ideia de alguém que recebeu uma incumbência. É daqui que vem as outras palavras, né? Quando você encarrega alguém ou dá alguma coisa para alguém fazer, você está mandando, dando nas mãos. Hoje a gente fala isso mais como de uma maneira pejorativa, né? Tá mandando em mim. É como se fosse uma ordem. Não, mas a ideia não é essa. A ideia de mandato é encarregar alguém de alguma coisa. Então está mandando, está colocando nas mãos. A pessoa que recebe essa incumbência, ela se chama mandatário, né? Quando a gente pensa em política, fica mais fácil, né, de pensar. O mandato de um presidente de 4 anos, mandato de um senador de 8 anos. O que é o mandato? É o tempo que ele tem as prerrogativas na mão de fazer alguma coisa. Alguém deu a ele essas prerrogativas, e essas prerrogativas estão nas suas mãos durante determinado tempo. Então, a ideia de mandato criacional é mais do que simplesmente mandamentos, embora mandamento também decorra dessa mesma palavra, receber algo para fazer. Mas é mais do que simplesmente uma obrigação, mais do que uma ordem. Isso fala de uma responsabilidade. Isso fala de uma capacitação. É Deus nos capacitando para alguma coisa. E é muito legal, e a gente vai ver isso com um pouco mais de calma aqui à frente, que Deus nos abençoa e nos comissiona. Primeiro ele nos abençoa e depois ele nos comissiona. Isso fica claro na nossa recriação, quando nós somos criados novamente por meio do novo nascimento. Quando a gente vai lá para o finalzinho de Mateus, Jesus diz: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra disso? Um pouquinho antes disso, ele diz: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Mas um pouquinho antes disso, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele diz então: portanto, vocês vão, porque eu estou convosco. Veja a lógica. Jesus nos envia porque ele está conosco e tem todo o poder nos céus e na terra. Então ele nos comissiona. Deus nos salva, nos abençoa, nos capacita e então nos comissiona. E isso acontece desde o início. Primeiro Deus nos abençoa, depois Deus diz o que a gente tem que fazer. Primeiro Deus nos capacita e depois Deus nos envia. A ideia de mandato, então, é essa prerrogativa, essa responsabilidade, essa autorização, essa incumbência, essa missão.
Uma forma que eu encontrei de explicar, que eu vi em um dicionário, é que mandato é a concessão de poderes para desempenho de uma representação. Tudo a ver com o que a gente está pensando até agora, né? É Deus nos dando a capacidade, nos dando o poder para desempenhar alguma coisa que o represente. Quando a gente pensa de maneira política, de novo, a ideia é mais ou menos assim, né? A sociedade dando poderes a um indivíduo para que a represente de alguma forma. Óbvio que na nossa sociedade isso é bem bagunçado e não expressa de fato, muitas vezes, a vontade daquele que está dando o mandato, que é o povo, né? Mas pensando em termos que sejam mais explicativos, é essa a ideia. Alguém está concedendo autoridade, poder para desempenhar alguma coisa em seu próprio nome, que é o que Deus faz conosco. Deus nos dá autoridade, poder e nos envia para fazer alguma coisa em seu próprio nome. No Novo Testamento, de novo, isso fica claro, quando Jesus diz para fazermos certas coisas em nome dele. E como eu já disse algumas vezes, não é simplesmente usar o nome de Jesus no final de uma oração. Fazer algo em nome de Jesus é fazer algo como um representante de Jesus. Ao orarmos e orando à vontade de Jesus, estamos orando em nome de Jesus. Ao agirmos, ao julgarmos, ao vivermos, quando fazemos isso com o espelho de quem Jesus é, nós estamos fazendo tudo isso em nome de Jesus. Tá? Então, essa é a ideia de mandato. E no que diz respeito ao mandato, nós temos aí esses 3 mandatos. Uma relação com Deus, uma relação com o próximo e uma relação com a criação. Ao mandato em relação a Deus, nós chamamos de mandato espiritual. Ao mandato em relação ao próximo, falamos do mandato social. E com a criação, nós chamamos de mandato cultural. Aqui nós vemos as 3 áreas em que nós estamos transitando o tempo todo. Tudo que fazemos, fazemos diante dos olhos de Deus, então numa relação com Ele, seja de honrá-lo ou seja de fazer com que o seu nome seja envergonhado, né? Seja obedecendo, seja desobedecendo, sempre estamos nessa maneira. Ou obedecemos ou não obedecemos, ou honramos ou desonramos. Não tem meio termo, não tem caminho neutro. Tudo que fazemos em atos e em palavras se relaciona com Deus diretamente. Tudo que fazemos nesse mundo, porque somos seres coletivos, de alguma forma vai respingar no próximo. Então nós transitamos também no que diz respeito às nossas relações interpessoais, começando na família, com os amigos e de uma maneira mais ampla. Né? Há certas coisas que nós fazemos que acabam tendo reflexão somente naqueles que estão muito próximos. Outras são muito para além disso e tem uma reverberação que é eterna, marcas que vamos deixando na Terra para as próximas gerações, ainda que não estejamos conscientes delas. Então há uma relação que ela é uma relação também com o próximo, uma relação social. E por último, uma relação que é no mundo criado, em meio à criação, no meio das coisas que Deus criou. Então é uma relação que também é cultural. Quando a gente fala de cultura, já pensa às vezes só em arte, música, né? Isso são expressões culturais. Mas a ideia de cultura vem da mesma ideia de cultivo, vem da mesma ideia de culto, fala dessa relação com as coisas criadas, com o mundo. Isso fala de economia, isso fala de ecologia, mesmo porque essas palavras, elas estão carregadas exatamente disso, né? Eco vem de oikos, que é casa. Então é a relação com a casa, é a administração da casa, é a ideia de cuidarmos da casa na qual nós vivemos. Então nós somos seres criados à imagem de Deus, numa relação com Ele. Seres coletivos, então temos uma relação que é social. E seres criados no mundo, nessa posição de domínio, então somos seres culturais. Criamos cultura ou pervertemos cultura. Nós somos seres que multiplicam neste mundo o domínio de Deus. Ou expressamos de alguma forma o domínio da queda nos nossos corações. Todas essas 3 áreas, elas expressam a mesma realidade. São esferas diferentes de atuação, são perspectivas ou dimensões diferentes de uma mesma criação. E em cada uma delas fomos chamados para expressar essa imagem de Deus, no relacionamento com Deus, no relacionamento com os outros e no relacionamento com a criação. Então vamos parte a parte. Primeiro pensando no mandato espiritual, na relação entre nós e Deus. Aqui tem um resuminho para ficar claro, né? Nós nos relacionamos com Deus através da obediência, da comunhão e do descanso. Essa aqui é a base de toda
a relação humana. O chamado humano para viver com Deus é uma relação pactual, uma comunhão pactual, reconhecendo a sua autoridade e desfrutando da sua presença. Essa é a ideia de ter com Deus uma relação de comunhão pactual, se submetendo à sua autoridade e desfrutando da sua presença, confiando em Deus. Então a gente pode substituir essas palavras por comunhão, obediência e confiança, ou descanso. Descansar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. Tudo isso aí são estes sinônimos. E toda a existência humana, então, começa nessa relação com Deus. Se essa relação com Deus é correta, o resto das relações vai ser correto. Se essa relação com Deus é uma relação, de alguma forma, maculada, o resto de qualquer outra ação nossa vai ser maculado. Porque Deus é a fonte. Deus é o início e é o parâmetro que estabelece tudo que é bom e tudo que é mal no mundo que nós conhecemos. Quando vamos para o Gênesis 1, nós vemos Deus dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aí quando ele olha para o ser humano e não há alguém compatível, ele diz, isso não é bom que o homem viva só. Então, no início, antes da queda, toda a visão do ser humano sobre bem e mal é mediada por Deus. Ou seja, tudo que nós conhecemos do mundo, conhecemos pela ótica de Deus, a partir de Deus. Desde a queda, nós tomamos as prerrogativas nas nossas mãos. Então, nós definimos o que é bem e o que é mal. Isaías vai dizer, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Desde a queda, a gente consegue fazer isso. Olhar para aquilo que é bom e chamar de mal. E olhar para aquilo que é mal e chamar de bom. Não foi isso que aconteceu no Éden? Quando aquilo que era o símbolo da desobediência parece aos olhos de Eva como agradável aos olhos, bom para se alimentar e bom para ter sabedoria. Então, aquilo que Deus disse, isso é mal. Quando o pecado entrou no coração humano, a gente começa a olhar para o mal e chamar de bem. Não é essa a fonte de todo mal no mundo? De todo pecado no mundo? De toda injustiça no mundo? Gente que julga aquilo que é mal como se fosse bom e toma essas prerrogativas na sua mão e faz aquilo que vai agradar a si mesmo em detrimento do próximo ou que vai de alguma forma na sua mente beneficiar a ele mesmo, ainda que isso desonre a Deus. Essa é a base de todo o pecado. Por isso, o mandato espiritual, essa relação com Deus, ela é a fundamentação de todo o resto. E uma vez que nós, na nova criação, nós realinhamos o nosso relacionamento com Deus, passamos de novo a ouvir a voz de Deus e guiar a nossa vida pela voz de Deus. É o retorno, né? No começo, Deus dizia isso é bom, aquilo não é bom, e a gente vai se movendo a partir da palavra de Deus. Quando nascemos de novo, voltamos a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e a obedecer à voz de Deus. Obedecer às Escrituras é obedecer à voz de Deus. É, de novo, buscar nos olhos de Deus as concepções de bom e de mal e viver à luz disso. E Deus nos fez exatamente para esta relação. A gente vê aqui, Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, já pensamos sobre isso. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Essa palavra aqui ela é muito importante, a palavra abençoar, a palavra em hebraica barak, que é exatamente essa ideia de tornar alguém capaz de alguma coisa. Conferir bem-estar, tornar frutífero, conceder condições de florescimento. Na mentalidade hebraica, tanto presente quanto antiga, abençoar não é só desejar boas coisas. Hoje a gente usa mais nesse sentido, né? Eu vou abençoar uma pessoa, estou desejando para ela bênçãos, estou desejando que algo funcione, que ela, sei lá, tenha saúde, que ela tenha prosperidade. Então, na nossa mentalidade hoje, a palavra abençoar fala muito sobre isso, né? De desejar algo para alguém. Mas o significado de abençoar é bem dizer, é falar bem. É a ideia de exaltar alguém diante de alguma coisa. Abençoar é muito mais do que desejar uma coisa boa, mas é capacitar alguém para alguma coisa. Quando Deus nos abençoa, Ele nos capacita a fazer alguma coisa, ou a viver alguma coisa, ou a experimentar alguma coisa. E aqui, de novo, veja, Deus primeiro capacita, Deus abençoa, e depois Ele
dá as suas instruções. Ele fala sobre ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar, ter domínio. Tudo aquilo são ações decorrentes. Mas primeiro ele abençoa. Primeiro ele capacita. Primeiro ele coloca as capacitações para que algo seja feito. E depois, então, ele dá o comissionamento, né? Ele envia para fazer alguma coisa. E aqui está a base desse mandato espiritual, um relacionamento com Deus. Deus não criou simplesmente servos. Há uma dimensão de servidão na nossa relação porque somos criados. Mas Deus não criou simplesmente servos. Deus criou parceiros. Deus criou amigos. Deus criou filhos. Gente que partilha da sua natureza e que não está só numa relação serviçal, uma relação sem relacionamento. Deus criou seres à sua imagem. E foi dotado então dessa semelhança nesse relacionamento com Deus. Quando a gente vai lá para o capítulo 3, na narrativa do pecado, a gente vê que Deus caminhava pelo jardim, caminhava próximo a Adão. O texto deixa a entender uma relação que era habitual. Quando o ser humano ouve os passos, ele sabe que é Deus. Porque aquela não é a primeira vez que Deus caminha com Adão. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus foi falar com Adão, mostrando que havia um relacionamento que era um relacionamento contínuo, de proximidade. Pensando que a viração do dia, na mentalidade hebraica, é o fim do dia. A lógica é, quando o sol desce, acabou o dia. Aí o sol subiu, começou o dia de novo. Por isso que o texto usa, né? Houve tarde e manhã, primeiro dia. Né? Acaba quando nasce o sol de novo. Então, acabou, começou, um novo dia se fez. A madrugada é esse tempo de transição entre um dia e o outro. O dia acabou ali na tarde, começa de novo quando o sol aparece. E Deus, então, na viração do dia, vem até Adão para ter com ele relacionamento. Talvez para Adão poder contar o que ele fez. Né? Aí é a nossa especulação na relação. O que aconteceu hoje, Adão? Eu dei nome para uns bichos. Vi um bicho pulando, chamei ele de sapo. Vi outro nadando, chamei ele de pato. Mas só bichinho com 4 letras? Não, achei um ornitorrinco também, deu o nome de ornitorrinco. Então, Deus tinha um relacionamento com Adão. Tanto que quando então ele ouve os passos de Deus, ele sabe que Deus está ali. E ele sabe que Deus veio para vê-lo, para conversar com ele. E é tão interessante pensar isso, né? O Deus que habita todo o universo, que a sua presença enche todo o universo, ou de uma maneira mais filosófica, todo o universo está em Deus, não há nada que fuja de Deus, mas Deus se torna material, Deus se torna presente visivelmente para se relacionar pontualmente com os seres humanos. O Deus que é tão grande, mas ao mesmo tempo se faz acessível, revelável, que pode ser visto e tocado pelos nossos primeiros pais. É essa ideia de transcendência, um Deus que está para além da criação, mas de uma maneira tão bondosa está entre a sua criação. Um Deus que é também imanente, transcendente e imanente. E na pessoa de Jesus é Deus conosco, né? Emmanuel, Deus conosco. E na pessoa do Espírito Santo é Deus em nós, dentro de nós. É um negócio que é maluco demais, né? O Deus que não cabe no céu, quando Salomão vai consagrar o templo, ele fala, o Senhor não cabe aqui. Nem os céus. Nem nos céus cabe o Senhor. Ao mesmo tempo que Deus não cabe nem nos céus, ele se faz acessível e mora dentro de nós, em seres da sua criação. Coisa mais bela, né? É essa. Então essa comunhão, ela vai revelar relacionamento, ela vai revelar presença, a presença de Deus com seus filhos, intimidade, essa dependência, tem a ver então com essa comunhão. O texto diz então que o Senhor Deus ordenou ao homem de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui nós vemos um mandamento de Deus. Porque a nossa relação com Deus não é apenas uma relação de comunhão, é também uma relação de obediência. Deus, nesse relacionamento que tem conosco, nós somos criados para representá-lo de maneira relacional, mas existem limites. Deus impõe a nós limites.
Por que Deus coloca uma árvore no jardim? Essa é a pergunta de concílio pastoral. A proibição de Deus, ela revela o que sobre Deus? Por que Deus fez isso? Por que Deus colocou uma árvore no jardim e disse não coma dela? Se ele sabia que a gente ia comer. Era só não colocar. Mas por que Deus coloca? Qual é o intuito de uma negativa? É sempre a gente lembrar que nós somos criação, criaturas. E nessa relação de criaturas, nós nos submetemos a Deus. Tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto a árvore da vida, eram símbolos. Eram uma mostra externa de uma resposta só. A quem nós vamos ouvir? Duas árvores. Uma só pergunta. Quem manda em nós? Deus disse, vocês podem comer de toda árvore, menos dessa. Toda árvore inclui essa. Inclui a árvore da vida. Tanto que Deus tem que tirar a árvore da vida quando o homem peca. Lembra disso? Vamos tirar para que ele não coma e viva eternamente. Morto. Né? Então, duas árvores. E Deus diz, come de tudo, inclusive dessa, pode comer dessa. E se o homem tivesse comido daquela, mostraria a sua submissão eterna a Deus. Ele disse, não coma daquela. E o que essa significa? Eu ouço a mim mesmo. Ninguém manda em mim. Eu sou dono dos meus próprios pensamentos. Então, essas árvores são selos. São sinais. Sinais de uma aliança. É bom entender que alianças têm sinais. Na mentalidade do mundo antigo, isso era muito claro. Para nós hoje talvez não seja tão claro. Até é se a gente pensar de algumas formas. Quando alguém faz um contrato com alguém, existe um sinal, né? Um documento assinado. Geralmente, paga em cartório para reconhecer publicamente que eu tenho um sinal com você dentro de uma relação contratual. Alianças têm sinais. Quando Deus faz uma aliança com Noé, dizendo nunca mais vou destruir o mundo com água, o que ele faz? Um sinal, lembra? Um sinal visível nos céus. Quando Deus faz uma relação, uma aliança com Abraão, dizendo a Abraão, a partir de agora nós somos parceiro, nós somos parça. Qual que é o sinal? A circuncisão. A circuncisão é um sinal, sinal de uma aliança. Na nova natureza, na nova criação de Deus, no novo nascimento, também existe um sinal. Qual que é o sinal do novo nascimento? O batismo, isso mesmo. O batismo é um sinal. O batismo não salva. O batismo é o sinal dos salvos. Uma vez que Deus tem conosco um pacto, nós fazemos isso de maneira visível através de um sinal. Qual que é o sinal do casamento? Aliança, um sinal. Então essas coisas são símbolos. Símbolos externos que apontam para realidades maiores. Quando Deus estabelece, então, uma árvore, Ele está estabelecendo uma aliança. A aliança de ouça o que eu tenho a dizer. Eu tenho palavras de vida. Eu sou a voz que organiza o caos. A terra era sem forma e vazia. E a partir do haja, a partir da fala de Deus, tudo foi tomando o seu lugar. A partir do momento que nós nos afastamos da voz de Deus, o que nós vamos encontrando? Desordem, caos, bagunça. E quando nós vamos nos aproximando de novo da voz organizadora, da voz de Deus, vamos encontrando ordem. A árvore é exatamente esse sentido. Então, quando nós falamos de um relacionamento com Deus baseado em obediência, nós nos lembramos de Deuteronômio capítulo 7. Desculpa, capítulo 6. O famoso Shema, ouça, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma e com todas as suas forças. Tudo o que você é. Esse é o primeiro mandamento. O mandamento de amar a Deus, se submeter a Deus, de honrar a Deus. E dele vai decorrer todo o resto. Não é isso que Jesus responde quando pergunta para ele qual é o maior de todos os mandamentos? Deuteronômio 6. Ame a Deus acima de tudo. Tenha relação com Deus. E nessa relação com Deus, uma relação que é também de obediência. Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os obedece, esse é o que me ama. É aquele que ouve. É aquele que caminha dentro da voz de Deus. Então esse é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus. E Jesus vai dizer lá em Mateus 22 que deste mandamento está contido toda a lei e os profetas. Nisso está resumindo toda a lei e os profetas. O que está dizendo? Olha, tudo que Moisés falou, 5 livros, e todo o resto que os profetas falaram, se resume nisso.
amar a Deus e amar o outro. Está aqui o resumo de todas as coisas. O resto vai ser a explicação de como isso acontece. É só amar a Deus? É só amar a Deus. É só amar o próximo? É só amar o próximo. Aí a pergunta é como a gente ama a Deus? Como a gente ama o próximo? A gente corre para a Escritura. E a Escritura vai nos ensinar, passo a passo, o que é amar e o que não é amar a Deus e amar ao próximo. Então toda a lei é uma explicação prática de como amar a Deus e de como amar ao próximo. Mas tudo começa nesse relacionamento com Deus que é baseado na obediência, baseado em reconhecer a Deus como seu Senhor, Deus como a fonte de todas as coisas, da fonte de conhecimento do bem e do mal, não uma árvore, mas Deus é a fonte de conhecimento do bem e do mal. Não buscar para si. Qual a tentação que Satanás impõe a Eva? Olha, o dia que você comer, Deus sabe que você vai ser como ele. Algo absurdo, né? Por que absurdo? Porque Deus já havia criado os seres humanos à sua imagem. Eles já eram mais próximos que eles poderiam ser de Deus. Mais igual a Deus que podia ser, já era. Então, a serpente está prometendo algo que já era realidade. Eles já eram semelhantes a Deus. Já eram iguais a Deus. Óbvio que não na mesma grandeza, porque senão Deus não seria Deus. Mas a promessa é exatamente essa, de ter independência. De não mais precisar ouvir a Deus. De não mais precisar ter Deus como seu Senhor. Então, o ser humano teria vida se comesse da árvore da vida e teria a morte se comesse da árvore da morte. Ela não é apresentada como uma árvore da morte, mas como uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o contraste é fácil de entender, né? Árvore da vida, árvore da não vida. Comeu, morreu. E foi o que aconteceu com a gente a partir de Adão. Um estudioso brasileiro, foi meu professor inclusive no mestrado, um dos maiores estudiosos brasileiros nesse tema da criação humana, o pastor Heber Campos. E ele diz que o ser humano não foi criado com vida eterna, ele foi criado com vida provisória. Aí parece estranho isso, né? Porque se ele tivesse criado com vida eterna e perdeu, vida eterna não se perde. Vida eterna é vida eterna. O ser humano foi criado com vida. E na escolha de comer da árvore da vida ou comer da árvore da morte, é que ele definiu se viveria para sempre, ou teria essa vida eterna, ou teria essa morte eterna. Porque os nossos primeiros pais comeram da árvore da morte, nós então, por natureza, nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nascemos nessa condição de morte. Mas por meio de Jesus, qual é a promessa de Jesus? Quem crê em mim terá vida eterna. Jesus é a árvore da vida. Óbvio que ele não é uma árvore, né? Mas vocês estão entendendo, né? Tudo aponta para Jesus. Por isso ele diz que se alguém quer viver, precisa comer da minha carne, beber do meu sangue. Do que ele está falando? Participar dele, ter com ele relacionamento. Jesus é o nosso alimento, o pão da vida, a água da vida. É em Jesus que nós temos vida. Temos vida e vida eterna. Vida eterna não é só vida que não acaba. Vida eterna é vida da qualidade da eternidade, qualidade de Deus. A vida que nós deveríamos ter se tivéssemos comido da árvore certa, quando nos foi apresentada a oportunidade pela primeira vez, né? Então a escolha do tipo de vida estava nessa obediência. Isso tudo mostra de novo esse limite criacional, essa submissão espiritual a Deus, esse pacto com Deus de ouvir a Deus. E é interessante pensar que é um negócio tão absurdo a ação do ser humano dentro dessas condições, que veja, Deus já tinha criado todas as coisas. Não só isso, a Bíblia diz que Deus plantou no Éden um jardim e colocou o ser humano no jardim. Então, quando o ser humano aparece no álbum de figurinhas da Copa, né, aparece na história, já tinha todo o cenário, ao ponto de Deus dizer, todas as árvores do jardim você pode comer. Já tinha as árvores do jardim. Deus já tinha dado todo o ecossistema necessário para a subsistência humana com dignidade e com graça. Deus já tinha dado tudo. Deus não pegou Adão, uma terra árida, fez o Adão, e deu um saco de semente para ele. Falou, te vira, planta suas árvores, planta seus matos, vai comer. Então Deus faz tudo.
Sabe aquela cena dos pais que estão grávidos, esperando nascer a criança, e arruma o quartinho, e pinta o quartinho, né, e monta o berço, deixa tudo pronto, compra o enxoval, né, compra as mamadeiras, compra tudo, as fraldinhas, tá tudo ali preparado, só esperando chegar o filho. É mais ou menos essa figura que a gente vê. Deus cria tudo o que é necessário e coloca o ser humano ali, de maneira generosa. Deus já tinha dado todo o sustento. O homem não precisa plantar. O homem não precisa aguardar. Já está ali. É só comer. E ainda assim, o ser humano escolhe, dentro de toda a possibilidade que ele tinha, de todas as árvores que ele tinha à disposição, ele escolhe ir na única que Deus disse, vai aí não. Aí você fala, quando eu chegar no céu eu vou ter uma conversa com Adão e com a Eva. É bom perguntar pra gente se a gente não faz a mesma coisa. Dentro de toda a provisão que Deus já nos deu, de tudo aquilo, de todas as dádivas, da dádiva da vida, da nova vida, do novo nascimento. Diante de toda a bondade de Deus, às vezes a gente ainda continua indo nos caminhos que Ele diz, não vai por ali, não faz isso. Isso não é expressão de vida, isso é expressão de morte. E aí ainda hoje escolhemos coisas que na prática produzem morte para nós, nos nossos relacionamentos, na nossa relação com Deus, e continua nada novo debaixo do sol. Né? Então, antes de crucificar os nossos primeiros pais, é bom a gente dar uma olhadinha para nós. Se nós não fazemos as mesmas coisas, ou se nós não faríamos a mesma coisa, se essa situação fosse apresentada a nós. Então, todo o resto da existência humana está subordinado, como eu disse, a essa relação. A relação de comunhão e obediência. Né? E também traz impactos, entender isso. De que, quando eu entendo que existem limites, eu entendo também que eu adoro a Deus da forma como Ele prescreve. É Deus quem define as coisas. Eu não adoro a Deus do meu jeito. Eu não me aproximo de Deus do meu jeito. Deus estabelece os termos dessa aliança. Ele quem diz o que a gente faz e o que a gente não faz. Não é conforme as minhas imaginações, a minha vontade. Não, eu não oro, mas eu estou sempre pensando em Deus. Não, eu não me relaciono com o povo de Deus. Eu amo a Deus, mas eu não gosto do fã-clube dele. Então, eu gosto de Jesus. O que estraga é o fã-clube, então eu não quero fã-clube. Não, eu não tenho uma religião institucionalizada. Peraí, não é a gente que escolhe como nós nos relacionamos com Deus. É Ele quem define. Eu gosto de usar os termos, né, de quando um casalzinho de namorados, aí ele sabe que ela ama flores. Tem mulher que não gosta de flor. A minha esposa não gosta de receber flor, ela prefere outras coisas. Né? Não é que ela vai desprezar se receber flor, mas ela prefere outras coisas que não flor. Mas tem gente que ama flor e tem gente que é alérgico à flor. Né? Então, numa relação, a gente sabe o que o outro gosta, como ele gosta de ser amado, como ele gosta de ser agradado, e aí a gente faz aquilo que o outro recebe. Né? Uma relação de amor é assim. E Deus estabelece. Não é a gente que inventa. Culto não é uma coisa que a gente inventou. Oração não é uma coisa que a gente inventou. Isso são coisas prescritas por Deus. Basta olhar para o Antigo Testamento. Se você pega o livro de Levítico, é uma grande carta de liturgia. Qual roupa que o sacerdote tem que usar? Quantas vezes que tem que acontecer as coisas? Como que um sacerdote é consagrado? Qual é a receita do óleo que tem que se derramar na cabeça de um sacerdote ao ele ser consagrado? Quais são as medidas do templo? Deus é meticuloso na forma como ele é adorado no Antigo Testamento. No Novo Testamento há mais liberdade, mas essa liberdade não significa que a gente faz do jeito que a gente quer, de acordo com a nossa cabeça. Deus prescreve o jeito que ele quer ser adorado. Então, entender que existem limites é entender que tudo nós buscamos em Deus para poder agirmos de acordo com a sua vontade. Então, boa vontade não é tudo. Todo caminho leva a Deus, desde que seja feito de coração. Já ouviu isso? Então, o importante é que você creia em Deus. O como, tanto faz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Há um único caminho. Há uma única verdade. Há uma única vida. E esse caminho, verdade e vida disse: ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai de outro jeito, a não ser por mim.
Há um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele estabelece. E ele estabelece a vida moral, a santidade, a vida devocional, a frequência com que eu me relaciono com ele. Isso tudo vai afetar, uma vez que eu entendo que ele impõe estes limites. Então, a minha forma de viver é de acordo com o que Deus me instrui. A minha forma de me relacionar com ele, a frequência, a minha vida de culto, a minha comunidade, tudo isso nós buscamos fazer para agradar a Deus. Então, eu faço tudo para a glória de Deus e aquilo que ele requer de mim através da sua palavra. Isso decorre a ideia de buscar conhecer a vontade de Deus. Não só se relacionar de uma maneira íntima, mas também de uma maneira intelectual. O que Deus diz a respeito da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Olhando para a Escritura e buscando entender na Escritura o que Deus diz a respeito do ser humano. E isso serve para todas as coisas. Como que eu me relaciono numa relação amorosa? Deus nos instrui. Como eu me relaciono num ambiente de trabalho, como eu vou gerir as minhas finanças, como eu vou tratar as pessoas que não amam a Deus. Tudo isso o Senhor nos orienta por meio da sua palavra. Deus estabelece os limites. E buscar a Deus fala sobre isso. E é óbvio que existem desafios, né, de não estabelecer a minha relação com Deus só nessa base do eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo. E a gente vê vários exemplos disso. Quando Caim é rejeitado por Deus e o sacrifício que Caim apresenta é rejeitado por Deus. Então há um jeito certo e há um jeito errado. E Deus disse para Caim, se você fizer certo, você vai ser recebido. É só arrumar, é só corrigir. Não é do nosso jeito. Quando você vê Saul, que não era um sacerdote, ele toma as prerrogativas de sacerdote. O profeta diz para ele, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. As coisas que você devia fazer era obedecer a Deus. E naquele contexto, sacrificar era literalmente adorar a Deus. Então o que o profeta está dizendo é, obedecer é melhor do que adorar. Porque não existe adoração sem obediência. A adoração começa com obediência. A adoração é a expressão de obediência. E a gente vê vários exemplos disso na Escritura. Tem um momento em que Davi está trazendo de volta a Arca da Aliança e ela tinha sido levada pelos filisteus, aí está trazendo de volta para Jerusalém. Não sei se quem lembra dessa passagem. E foi colocada num carro de boi. Em algum momento, um dos bois ali tropeça, a carroça meio que bambeia e a arca vai cair. E um homem chamado Uzá, na casa dele havia ficado a arca durante um tempo. E diz a Bíblia que a casa dele foi abençoada nesse processo de transição. E Uzá viu a arca caindo, o que ele foi fazer? Vou segurar a arca, né? Não vou deixar ela cair. O que aconteceu com Uzá? Morreu morrido, fulminado. Mas ele só queria ajudar. Peraí, não é só boa intenção, não. Depois Davi entendeu. Deus havia prescrito que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Aí sim, aí tem toda uma força-tarefa para trazer essa arca depois, né? Aí os levitas vão lá, põem a arca, eles vêm adorando ao Senhor, fazendo ofertas ao Senhor, aí sim a arca vem até Jerusalém. Mas quando eles tentam fazer isso do jeito errado, Deus não recebe. Aquele que foi dar uma ajudinha, talvez na boa intenção, né? Mas não basta boa intenção, é Deus quem prescreve as coisas. Então, aquele negócio de Deus conhece o meu coração, cuidado, tá? Cuidado com Deus conhece o meu coração. E Deus conhece mesmo. E isso é ao mesmo tempo glorioso, mas assustador, porque Ele conhece o nosso coração. Por isso é muito importante nós ficarmos dentro dos limites do que Deus estabelece. A gente não precisa reinventar a roda, é só ouvir a Deus. Isso é tão bom. Saber que a gente não precisa descobrir as coisas. Como é que eu me relaciono com Deus? E agora? Eu vou ter que me deixar doido. Será que é assim? Será que é assim? Será que eu acendo uma vela? Será que eu não acendo uma vela? Será que eu tenho que orar voltado para o sul, para o norte? Como é que Deus... Não, Deus mostra, olha, vem a mim assim. Deus dá o meio. Deus explica as coisas. Para a gente não ficar doido, caçando como se relacionar com Deus. Deus nos ensina a oração. Deus nos ensina o caminho da sua palavra. Deus nos ensina a comunidade dos discípulos, a vida entre os irmãos. E Deus vai nos moldando através desses meios que ao mesmo tempo são ordinários e extraordinários, né? Então, existem esses limites que nós precisamos sempre
pensar a respeito deles. E por último, dentro desse mandato espiritual, nós vemos que, olha só que interessante, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos que o relacionamento com Deus é, primeiro, um relacionamento de comunhão, porque somos a sua imagem, é um relacionamento de obediência e, ao mesmo tempo, é um relacionamento de confiança, descanso. Veja que Deus prepara todo o ambiente e coloca o ser humano. Na descrição do capítulo 1, o ser humano é criado no 6º dia. Ok? 6º dia. Deus cria os animais e o ser humano. Os animais terrestres e o ser humano. E diz a Bíblia que tarde e manhã, o 6º dia. Qual é o dia seguinte? Depois dos 6? O sábado, sétimo dia. E o que é o 7º dia? Descanso. O primeiro dia útil da existência humana foi um dia de descanso. Receba, confie, desfrute, depois trabalhe. Deus nos criou numa relação de confiança, descanso. Se relacionar com Deus é descansar em Deus. E descansar não é só ficar sem fazer nada. Descansar é colocar o coração nele. Ele é a fonte de toda a suficiência. O sábado da antiga aliança é mais um desses sinais de confiança, de que o mundo não vai parar se eu parar. De que a minha vida não vai parar se eu parar. Porque o que me sustenta não é a minha ação, não é o meu esforço. O que me sustenta é o próprio Deus. Descansar em Deus não é só ficar sem trabalhar. Descansar em Deus é contemplá-lo, é contemplar as coisas que Ele fez, é contemplar a criação, é olhar para a graça dele sobre as nossas vidas. É por isso que descanso na Escritura é tanto um momento de para de ficar se esforçando, quanto um momento de adoração, de cultuar. É descansar não só o corpo, mas a alma, a mente, a existência, contemplando o Deus que cuidou de nós. A relação do ser humano começa com confiança, começa com comunhão, começa com obediência. Os 3 pilares do nosso mandato espiritual. Nós nos relacionamos com Deus, nós obedecemos a Deus e nós confiamos em Deus. Ou nós descansamos em Deus. Então, confiar aí na provisão de Deus. Deus plantou o jardim, Deus fez brotar todas as coisas e ali colocou o ser humano e o primeiro dia é coma, beba, se alegre, tenha relacionamento, veja o que foi feito, confie. Isso tem implicações para nós também, né? A gente continuar pensando que Deus é de fato o nosso sustento em todo o tempo. Deus abençoou um dia para descansar. Na nova aliança, os cristãos têm guardado domingo, desde a ressurreição de Jesus. Inclusive deram esse nome para o dia, dia do Senhor. É isso que significa domingo. Mas o domingo não é a substituição do sábado. Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso descanso. Que todas essas coisas elas eram mostras. Para pensar. Na antiga aliança, havia um dia na semana para descansar. Mas não era só um dia na semana que se descansava. Havia também outras pausas ao longo da vida. Havia um descanso que era também anual. As festas. Várias festas aconteciam para descansar. Havia um descanso que acontecia a cada 7 anos. Que ficava um ano descansando a terra. Deixa a terra respirar. Deixa a terra ficar quietinha. Imagina o desespero. Se crente, que é crente, às vezes tem dificuldade de descansar um dia, que acha que o mundo vai parar, que acha que vai morrer. Imagina ficar um ano numa sociedade agrícola sem poder plantar. Como é que faz? Deus estabelece. E a cada 7 ciclos de 7, tinha um dia de descanso, ou quer dizer, um ano de descanso, que era chamado de o ano do jubileu.
Lembra do ano do jubileu? 7 vezes 7, 49. No ano 50 era o ano de jubileu, que as dívidas eram perdoadas, os proprietários das suas terras que tinham perdido por algum motivo reaviam as suas terras, quem estava numa condição de servidão, de escravidão, era libertado. Isso acontecia a cada 49 mais um, né? Cada final de 7 ciclos de 7 anos. Então veja, Deus colocando vários pontos de mostra de descanso na história humana. E por que não pensar no próprio dia? O dia tem um momento de descanso. Tem um momento que a gente está acordado e Deus nos fez para dormir. Já parou para pensar nisso? Que Deus nos fez para dormir? Às vezes a gente pega aquelas tabelinhas de coisas que a gente... Quanto tempo a gente gasta na vida para fazer certas coisas, né? Ah, quanto tempo a gente gasta esperando o micro-ondas apitar? Quanto tempo a gente gasta na vida, né? Aí você vai, quanto tempo a gente gasta dormindo? Fala, meu Deus, a vida é tão curta. E boa parte dessa vida a gente passa dormindo. Mas Deus nos fez para dormir. Glória a Deus por isso, que Deus nos fez para dormir também. Porque esse é o momento em que a gente tem que descansar. Não sei se você sabia, mas animais aquáticos, peixes, eles conseguem dormir com metade do cérebro de cada vez. Eles entram num estado em que eles estão dormindo, mas estão acordados. É um estado de torpor. Pesquisa, não estou falando bobagem não, por pesquisa. Pássaros também fazem isso. Dormem um lado do cérebro de cada vez. É por isso que o passarinho consegue ficar dormindo em cima do fio. E não cai. Porque ele está dormindo com a metade, mas acordado com a outra metade do cérebro. O ser humano não consegue fazer isso. Quando a gente dorme, a gente entra em coma. Não é? O mundo acaba. Tem uns que têm um sono mais leve, outros um sono mais pesado, mas a gente fica inconsciente. Deus nos fez assim, para ficar nesse estado de extrema dependência. Nesse estado de dependência. E todas as noites a gente entra nesse estado. Pode ser que uma outra noite bata a insônia e a gente não entra. Mas, né, de modo geral, Deus fez um momento no dia, um momento na semana, momentos no ano, momentos a cada 7 anos, momentos a cada 49 anos. E Hebreus vai dizer que tudo isso aponta para Jesus, que Ele é o nosso descanso. Resta um descanso verdadeiro, diz Hebreus. Esse descanso é Cristo. Todas essas coisas apontam para Jesus. Quando Deus diz que vai levar o seu povo para uma terra que mana leite e mel, Ele chama este lugar de descanso. Mas mesmo quando esse povo entra nesse lugar, ele não descansa, porque o descanso está em Jesus. E a nossa relação é uma relação com Deus por meio de Jesus. Comunhão, obediência e descanso. E o que o descanso revela? Fé, dependência, contentamento, segurança, contemplação, adoração. Às vezes na correria do dia a dia a gente não para ver o que Deus fez. E quando a gente para, seja nos nossos momentos devocionais, que a gente encontra um espaço de quarto secreto, como Jesus diz, entra no quarto, fecha a porta. Esses momentos em que a gente para pensar em Deus, a gente consegue colecionar na nossa mente todas as coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas e a gente consegue ser grato. O problema é que quando isso não é frequente na nossa vida, a gente vira murmurador. A gente vai ver muita coisa que a gente queria que fosse do nosso jeito e não está sendo do nosso jeito. E aí murmura, reclama, fala mal. É por isso que é importante parar e contemplar. Não é isso que Jesus fala? Olha para as aves dos céus. Olha para a erva do campo. E desde que a gente se tornou uma sociedade urbana, a gente está com dificuldade de olhar para a natureza. E quando a gente não olha para a natureza, a gente esquece que Deus continua cuidando da sua criação. E Jesus vai dizer de uma maneira muito clara: vocês são muito mais importantes do que as aves dos céus, do que a erva do campo. E se Deus cuida assim, e é muito legal o jeito que Jesus fala, ele diz: o vosso Pai cuida de vocês. Ele diz: o vosso Pai dá aos pássaros o alimento. O vosso Pai veste a erva do campo. Ele está dizendo: Deus não é nem pai dessas coisas. Deus é pai de vocês e cuida dessas coisas desse jeito.
E vocês são muito mais importantes. Não vai cuidar de vocês o vosso Pai? E o que ele disse? Então não andem ansiosos. Esse é um tema tão necessário para a gente nesses dias. Não andem ansiosos. Com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Busca Deus. Se concentre em Deus. Viva para a glória de Deus. Que essas coisas, ele diz, vão ser acrescentadas. Está dizendo que a gente não tem que trabalhar? É isso? Não trabalhe? É isso? Não. Trabalho faz parte de quem a gente foi criado para ser. A gente vai deixar para ver isso nas próximas semanas. No mandato cultural. Cultivar, guardar, trabalhar. Isso não é obra do pecado, não. Isso não veio depois da queda, não. Já havia trabalho no Éden. E vai ter trabalho na nova criação. Novo céu e nova terra, você não vai ficar lá, não, tocando arpinha, não tem isso. É trabalho, vai ter trabalho no novo céu e na nova terra. Tá? Então não pensa que você vai aposentar no novo céu e nova terra, não. Fica só tomando aguinha de coco assistindo o programa da Ana Maria Braga. Não, não é isso, não. Novo céu e novo céu e nova terra vai ser também de trabalho, porque o trabalho é a expressão da glória de Deus também. Agora, a gente não pode pensar que a nossa vida depende de nós. A nossa vida depende de Deus. E Ele usa, inclusive, o nosso trabalho como instrumento de sustento para as nossas vidas. De maneira tão gloriosa, Deus faz isso. Né?